Bonjour à tous, mais um vídeo do nosso canal Francês com Mariana, francês. E hoje eu vou falar para vocês de 5 podcasts que eu recomendo para melhorar a escuta em francês. Muitos alunos, eles sempre me falam em aula: Mariana, como eu faço? Na aula eu te entendo super bem, entendo o CD do livro que você passa na escuta da aula, entendo os documentos que você traz em aula, mas quando eu mesmo vou para casa, tenho que escutar algum rádio online, alguma TV, algum canal de TV, algum filme, não consigo. Então, como eu posso melhorar isso? Bom, hoje quase todo mundo tem internet, quase todo mundo tem um celular com acesso à internet e tem muita coisa disponível na internet. Aí eu falo para os alunos e sugiro para todos vocês que estão nos assistindo, vocês podem escutar podcast. E aí a pessoa fica com um pouco de dó de gastar todos os dados do pacote do celular enquanto tá na rua para escutar os podcasts. Então, uma dica, eu sugiro que vocês assinem os podcasts e baixem, façam o download em casa do que vocês quiserem escutar. Só colocar para atualizar em casa usando a internet Wi-Fi, ou se não tiver acesso ao Wi-Fi em casa, onde vocês tiverem acesso ao Wi-Fi, coloca para atualizar e uma vez que tá baixado, fica na memória do celular. Então, por exemplo, vou pegar ônibus e metrô, não tenho nada para ficar fazendo, deixa o Facebook de lado, vida dos outros de lado e começa a ouvir um podcast. Então, bom, o podcast, como eu faço para baixar tanto o sistema iOS quanto o sistema Android? Tem um aplicativo que chama Podcast, e aí quando vocês entram no podcast, aparece uma busca. Então lá vocês buscam tudo que pode interessar, assinam o canal, a maioria dos podcasts são gratuitos. O que eu vou sugerir, os 5 que eu vou sugerir hoje, são gratuitos, tá muito fácil. Escutou, atualizou os programinhas. O podcast nada mais é do que uma gravaçãozinha. Tem uma variação de tempo de um podcast para outro, mas eu vou contar para vocês com mais detalhes. Então, o primeiro podcast que eu sugiro vai aparecer o nome aqui, não se preocupem, RFI Grand Reportage. Em média, cada podcast tem uma duração de 20 minutos, é o meu preferido. Por quê? Porque eles falam de temas variados. Eles podem falar tanto do aumento de asilos na China, agora com o envelhecimento da população, até os Jogos Olímpicos agora no Rio de Janeiro de 2016. Então, são temas muito variados, muito interessantes. As escutas eu não vou falar disso hoje, mas as escutas em geral do Delphi, sobretudo do Delphi, algumas vêm de lá, desse RFI Grand Reportage. Eu acho que é bem interessante treinar o ouvido com isso. Tá no ônibus, começa a escutar, relaxa e vai tentando escutar. A orelha é um treino. Quanto mais escuta, mais se cerca da língua francesa, mais fácil vai ser escutar. O segundo podcast que eu recomendo é do Arthur Radio, que chama Les Nouveautés de la Semaine. A duração dos podcasts é bem variável, eu já escutei podcasts de 3 minutos, de 6 minutos, de 9 minutos. A cada semana eles são atualizados e tem várias coisas. Pode ser novidades da semana, sobretudo no contexto internacional, pode ser uma telenovela, por que não? Então é bem variado, sugiro também que vocês conheçam. Terceiro podcast que eu recomendo, vocês colocam na busca France Culture e vai aparecer um monte. Então, para os amantes de literatura, assinem literature, musique, tem várias coisas. O que eu sugiro é Les Enjeux Internationaux. Por quê? Porque tá acontecendo muita coisa no mundo, a gente tá vendo cada vez mais conflitos, a questão da imigração e tudo mais. Lá tem muita reportagem interessante que fala de várias coisas. Então, desde o Brasil, Síria, França, Palestina, todos os conflitos que estão aí acontecendo, infelizmente, eles são tratados lá e eu acho muito legal. Um super legal que é podcast com vídeo, France 24, reportagem. E aí eu gosto muito porque são podcasts de 2 a 3 minutos de duração. Vem o vídeo, geralmente são flashes. Faz a reportagem do campeão mundial de xadrez desse ano. Então é uma reportagem sobre isso, 2, 3 minutos em francês com vídeo. Acho que é bem legal. E como último e quinto podcast de hoje, eu recomendo um podcast canadense, quebecois, adoro Quebec. No Quebec também se fala francês, acho que é super interessante para conhecer
uma nova forma novo não, um jeito diferente do francês, com um sotaque muito diferente, muito charmoso, que chama 125 Marianne. É um platô, é um programa de auditório. Cada podcast é longo, tem no máximo 1 hora, mas ela tem entrevistados, convidados. Isso tudo é transformado em podcast. E eu acho que é muito, muito interessante. Então, bom, se vocês conhecerem outros podcasts, sugiram aqui embaixo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem sugestões, reclamações, apreciações, tudo que vocês quiserem. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine!